Histórias do Caminho, 2 lindos casos de Chico Xavier. Mensagem de Lázaro. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. A caridade e a oração. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo, de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem ninguém. Chico alugou pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso facultativo receitou, graciosamente. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro do Sr. José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal, em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio, durante o dia, porque à noite, ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah! Como não? Replicou o médium: entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico, ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, em prece, com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamo-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo, ainda hoje, respeitada e feliz. A medicação pela fé. A moça abatida, num acesso de tosse, chegará ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios, entretanto. Chico, disse a doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias, mas, não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médium respondeu com boa vontade. Minha filha, hoje não tenho. E meu pagamento no serviço ainda está longe. Que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou, e disse-lhe: Você peça a Nossa Mãe Santíssima socorro e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa e, no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. Oh! É você! Disse o médium. Sim, Chico, sou eu.
Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois à oração. Quando Jesus nos alerta dizendo que nossa fé pode nos curar e que somos deuses e temos poderes inimagináveis, nós em nossa imperfeição e falta de elevação moral, não damos crédito. Mas a essência da mensagem do venerando apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, nos prova o quanto as palavras do Divino Mestre são sábias e verdadeiras. Nós, encarnados, necessitados ainda de um corpo físico que pode adoecer por consequência de nossos pensamentos e atitudes e ainda não temos a noção do quanto podemos usar a mente para o nosso bem. Uma mente equilibrada, juntamente com um coração puro e bondoso, pode ajustar e curar nossas células doentes. Lembrando que, para isto, precisamos passar pela reforma íntima, pois se não trabalharmos o perdão, a resignação, a paciência, a tolerância e todas as questões morais ainda imperfeitas em nós, não conseguiremos entrar em conexão com nossas próprias células e as reequilibrar. O alerta do nosso Mestre com relação ao poder da fé é bem mais profundo do que imaginamos. A fé raciocinada, aquela que nos chama à razão, evangelizando-nos, mantendo o teor vibratório sempre elevado e principalmente, caminharmos no bem. Quando Jesus nos diz em um de seus ensinamentos, instruí-vos, ele nos chama para o conhecimento, inclusive do conhecimento de nós próprios. Ao aliarmos esse conhecimento à evangelização, podemos nos ajudar muito mais do que imaginamos. Não podemos ignorar, é claro, a ajuda dos espíritos superiores, que com seus conhecimentos, manipulam fluidos, aplicam passes medicamentosos e ajudam de acordo com nosso merecimento e necessidade, livrando-nos de muitas dores. Esse é o caso relatado acima por Ramiro Gama. A moça abatida, que estava com tuberculose e procura ajuda no Centro Luiz Gonzaga, seguiu as orientações do Chico com tanta fé, que a falange de Maria Santíssima veio em seu socorro. Não podemos deixar de lado também o fato de que a moça que recebeu a ajuda, teve o merecimento e permissão do mais alto para tal. Lembremo-nos de que temos provas e expiações a cumprir aqui na Terra e, se estamos passando pela dor, seja física, moral ou espiritual, o benefício da cura será concedido pelo Deus bom, justo e misericordioso, a partir do momento que renovamos nossas atitudes, e realmente nos modificamos. Nesses casos, tudo é para o nosso próprio bem, já que é preciso primeiro melhorar em essência, espírito. A sabedoria nos convoca à paciência e trabalho no bem, a invigilância e a revolta. Jesus é a luz do mundo, e sempre disse: a tua fé te curou. Após cada processo de cura e asseverou ainda, que o crédito pela cura era da parte do Pai que está nos céus. Lembremos da mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 9, a paciência, em Havre 1862, da parte de um espírito amigo, que é a benfeitora Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Comentários finais. Em um mundo de expiação e provas é natural que venhamos todos a passar por dificuldades, ainda que existam lágrimas e momentaneamente até o desespero, se não seguirmos a revolta e a vingança, perdoando as ofensas, e muito se esforçando para seguir tocando em frente, faremos o sacrifício mais agradável a Deus, o de se reconciliar com nossos irmãos antes de qualquer oferenda a fazer. Ainda que não seja possível da parte de outrem sermos perdoados, se perdoamos, estamos livres do compromisso de em provas mais doloridas, quitarmos a pendência com a própria consciência. O Mestre dos Mestres se permitiu imolar na cruz para redimir pelo próprio sacrifício a toda a humanidade. Nosso sacrifício no momento impõe apenas a renúncia do orgulho e da vaidade. És a luz do mundo, vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 9, Instruções dos Espíritos, Obediência e Resignação, Lázaro, Paris, 1863. Lindos casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, lição 16, A caridade e a oração, lição 21, A medicação pela fé.
O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 09, Instruções dos Espíritos, a Paciência, um Espírito Amigo, Havre, 1862.